Da decisão administrativa sancionadora, cabe pedido de reconsideração com efeito suspensivo no prazo de 10 dias, contado da data de publicação da decisão. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica contra a qual foram impostas sanções no par e que não apresentar pedido de reconsideração deverá cumpri-las no prazo de 30 dias, contado do fim do prazo para a interposição do pedido de reconsideração. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora terá o prazo de 30 dias para decidir sobre a matéria alegada no pedido de reconsideração e publicar nova decisão. Parágrafo 3º. Mantida a decisão administrativa sancionadora, será concedido à pessoa jurídica novo prazo de 30 dias para cumprimento das sanções que lhe foram impostas, contado da data de publicação da nova decisão. Artigo 12. Os atos previstos como infrações administrativas à Lei 8666 ou a outras normas de licitações e contratos da administração pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846 serão apurados e julgados conjuntamente nos mesmos autos, aplicando-se o rito procedimental previsto neste capítulo. Parágrafo 1º. Concluída a apuração de que trata o caput e havendo autoridades distintas competentes para o julgamento, o processo será encaminhado primeiramente àquela de nível mais elevado, para que julgue no âmbito de sua competência, tendo procedência o julgamento pelo ministro de Estado competente. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no caput, o chefe da unidade responsável no órgão ou entidade pela gestão de licitações e contratos deve comunicar à autoridade prevista no artigo 3º sobre eventuais fatos que configurem atos lesivos previsto no artigo 5º da Lei 12.846. Artigo 13. A Controladoria Geral da União possui no âmbito do Poder Executivo Federal competência. Inciso 1. Concorrente, para instaurar e julgar par. Inciso 2. Exclusiva, para avocar os processos instaurados para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível. Parágrafo 1º. A Controladoria Geral da União poderá exercer a qualquer tempo a competência prevista no caput, se presentes quaisquer das seguintes circunstâncias. Inciso 1. Caracterização de omissão da autoridade originariamente competente. Inciso 2. Inexistência de condições objetivas para sua realização no órgão ou entidade de origem. Inciso 3. Complexidade, repercussão e relevância da matéria. Inciso 4. Valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade atingida. Inciso 5. Apuração que envolva atos e fatos relacionados a mais de um órgão ou entidade da administração pública federal. Parágrafo 2º. Ficam os órgãos e entidades da administração pública obrigados a encaminhar à Controladoria Geral da União todos os documentos e informações que lhes forem solicitados, incluídos os autos originais dos processos que eventualmente estejam em curso. Artigo 14. Compete à Controladoria Geral da União instaurar, apurar e julgar par pela prática de atos lesivos à administração pública estrangeira, o qual seguirá, no que couber, o rito procedimental previsto neste capítulo. Capítulo 2. Das sanções administrativas e dos encaminhamentos judiciais. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 15. As pessoas jurídicas estão sujeitas às seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo 6º da Lei 12.846. Inciso 1. Multa. Inciso 2.
publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Inciso 2. Publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora. Artigo 16. Caso os atos lesivos apurados envolvam infrações administrativas à Lei nº 8666 ou a outras normas de licitações e contratos de administração pública e tenha ocorrido a apuração conjunta prevista no artigo 12, a pessoa jurídica também estará sujeita às sanções administrativas, que tenham como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, a serem aplicadas no par. Seção 2 da multa. Artigo 17. O cálculo da multa se inicia com a soma dos valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica, do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos. Inciso 1. 1% a 2,5%, havendo continuidade dos atos lesivos no tempo. Inciso 2. 1% a 2,5% para tolerância ou ciência de pessoas do corpo diretivo ou gerencial da pessoa jurídica. Inciso 3. 1% a 4%, no caso de interrupção no fornecimento de serviço público ou na execução de obra contratada. Inciso 4. 1% para a situação econômica do infrator, com base na apresentação de índice de solvência geral, SG, e de liquidez geral, LG, superiores a 1 e de lucro líquido no último exercício anterior ao da ocorrência do ato lesivo. Inciso 5. 5% no caso de reincidência assim definida a ocorrência de nova infração, idêntica ou não à anterior, tipificada como ato lesivo pelo artigo 5º da Lei 12.846, em menos de 5 anos, contados da publicação do julgamento da infração anterior. Inciso 6. No caso de os contratos mantidos ou pretendidos com o órgão ou entidade lesado, serão considerados na data da prática do ato lesivo os seguintes percentuais. A linha A, 1% em contratos acima de R$1.500.000. A linha B, 2% em contratos acima de R$10 milhões. A linha C, 3% em contratos acima de R$50 milhões. A linha D, 4% em contratos acima de R$250 milhões. A linha E, 5% em contratos acima de R$1 bilhão. Artigo 18. Do resultado da soma dos fatores do artigo 17, serão subtraídos os valores correspondentes aos seguintes percentuais do faturamento bruto da pessoa jurídica do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos. Inciso 1, 1%, no caso de não consumação da infração. Inciso 2, 1,5%, no caso de comprovação e ressarcimento pela pessoa jurídica dos danos a que tenham dado causa. Inciso 3, 1% a 1,5% para o grau de colaboração da pessoa jurídica com a investigação ou apuração do ato lesivo, independentemente do acordo de leniência. Inciso 4, 2% no caso de comunicação espontânea pela pessoa jurídica antes da instauração do par acerca da ocorrência do ato lesivo. Inciso 5, 1% a 4% para a comprovação de a pessoa jurídica possuir e aplicar um programa de integridade, conforme os parâmetros estabelecidos no capítulo 4. Artigo 19. Na ausência de todos os fatores previstos nos artigos 16 e artigo 18, ou de resultado das operações de soma e subtração ser igual ou menor a zero, o valor da multa corresponderá conforme o caso A. Inciso 1, 0,1% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do par, excluídos os tributos, ou, inciso 2, R$6.000 na hipótese do artigo 22.